O desejo de todas as gestantes é ter uma gravidez tranquila, entrar em trabalho de parto, correr para o hospital, ver o bebê nascer saudável e sair da maternidade com ele nos braços. Mas nem sempre é o que acontece com todas as mães. Eu descobri que estava grávida com 4 meses. E aí com 5 eu fui fazer para entrar para os 5 eu fui fazer a ecografia. E aí constatou que era um menino, né? Aí eu fiquei bem feliz porque eu queria tanto menino, né? E aí veio o Anthony. Aí com 5 meses e meio eu tive um sangramento. E aí eu fui pro bloco pra ver o que era, o que tinha dado. E aí chegando no bloco eu tava com 2 dedos de dilatação. E aí lá Aí eles me mandaram pra casa e mandaram eu ficar com repouso absoluto e remédio. E aí eu vim pra casa e fiquei. Isso aconteceu numa quinta, né? E aí eu vim pra casa e fiquei em repouso na sexta-feira. Só que sábado era meu casamento. E aí eu tive que ir pra ir casar no cartório, né? E aí eu fui. Então, naquilo que eu saí e comecei a caminhar, a andar, começou a sangrar mais. E eu comecei a sentir mais cólica. E aí no sábado eu casei, vim pra casa. No domingo, que foi um churrasco que fizeram aqui, eu comecei a sentir umas cólicas horríveis, umas dor horríveis. E aí a minha mãe disse, isso não é cólica, isso é contração. E aí a gente foi pro bloco novamente domingo, que aí foi onde me internaram. E aí eu tava com 4 dias de dilatação, e aí foi aí que eu descobri que eu ia ter um bebê. Mas até então eles não deram chance de vida, né? Aí quando eu saí de lá, do bloco, eu fui direto pra sala pra fazer uma coletagem, que a placenta tinha ficado dentro. E aí eu fui ver o Anthony 2 dias depois, na UTI. E aí, porque eu tive que ficar de repouso também. E aí quando eu cheguei na UTI foi aquele pacto, né? Pequenininho, demais, não parecia ser um ser humano, parecia ser um gatinho. E bem pequenininho, era desse tamanho. A cada ano, mais de 15 milhões de bebês nascem prematuros no mundo. No Brasil, são 340 mil, segundo a Associação Brasileira de Pais, Familiares, Amigos e Cuidadores de Bebês Prematuros, colocando o país em 10º lugar no ranking de prematuridade. 17 de novembro é o Dia Mundial da Prematuridade. 1 em cada 10 bebês nasce antes das 37 semanas de gestação, por isso é prematuro. E o Novembro Roxo chama a atenção para o assunto. A prematuridade é a principal causa de mortalidade infantil, um problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Nós estamos intensificando a programação, temos trabalhado bastante as mães falando sobre a prematuridade. Na realidade, isso é um trabalho contínuo, mas nesse mês e principalmente nessa semana nós estamos fazendo de uma maneira mais intensa. Temos feito várias atividades, temos passado filmes instrutivos para as mães, também temos distribuído alguns brindes, a gente também mandou fazer umas camisetas para os prematurinhos para fazer a entrega, tivemos a bênção com o nosso capelão, porque é muito importante também dentro de todo esse contexto que as mães tenham um apoio religioso, né, que para a gente ter também com a fé as coisas também evoluem melhor. E também tivemos um dia de comemoração com a nossa musicoterapeuta, a professora Ana Maria de Labari, onde teve um momento de confraternização. Isso é muito bom também para as mães, porque melhora o vínculo entre elas e a equipe, e também ameniza toda a situação que as mães também ficam passando aqui, porque a gente sabe que é uma situação difícil. Não é fácil o tempo que elas permanecem aqui, é uma roda viva de emoções e a gente tenta tornar essa passagem de uma maneira melhor possível. Durante o mês da prematuridade, a UTI é enfeitada com diversos adereços na cor roxa, nos locais de acesso aos pais e visitantes.
Um painel com fotografias de bebês que já passaram por lá foi exposto próximo à entrada do banco de leite. Mensagens de agradecimento aos profissionais que trabalham na UTI também foram colocadas. A UTI, nesse momento, está com todos os leitos ocupados. Inclusive, ontem eu recusei quatro pedidos de internação, porque de municípios que nos pedíamos, porque não tínhamos condições de aceitar as crianças em decorrência do número de leitos. A gente não pode sobrecarregar, a gente fica com pena de recusar leitos, porque sabe que é uma chance que não está dando para a criança que necessita, mas também nós não podemos sobrecarregar a nossa unidade, porque também dessa maneira a gente não pode dar os cuidados adequados que temos que estar. E nos últimos tempos temos nos mantido assim com uma lotação bem sempre no seu limite. A UTI neonatal de Bagé é referência para todo o estado, com uma estrutura adequada para acolher familiares e os bebês de diversas cidades. Na unidade de tratamento, os pequenos guerreiros recebem todos os cuidados por profissionais especializados. Sabrina se deslocou de Rosário do Sul até Bagé, de ambulância, após a bolsa estourar e, ao chegar na Santa Casa de Caridade, logo teve a sua filha Yasmin. Foi bem chocante, porque eu não esperava, né? Foi bem... Mas hoje ela está bem. Agora ela está bem já. Está perto da gente ir para casa também, eu acho. Agora ela tirou tudo, tirou a sonda que ela estava. Agora ela está bem, já mamando no peito. Agora a gente espera para ir para casa, ela pegar peso para ir para casa. O atendimento que é feito na UTI te dá uma esperança que tu vai sair daqui com a tua filha no colo e com bastante saúde? Sim, é bem isso mesmo. Eu só quero agradecer elas mesmo, por tudo que elas fizeram por mim e pela minha filha, que elas estão fazendo. Diariamente a gente tem que informar o número de leitos disponíveis para a Secretaria do Estado, e se tem leito disponível pode vir criança de qualquer município, independente da distância. Além de enfrentar os fatores da prematuridade, tem mães que ficam com o coração dividido por ter mais filhos e têm que encarar o hospital 24 horas devido à distância de seu município de origem. É o caso de Renata, que é de Caçapava do Sul e tem mais 2 filhos, de 8 e 2 anos. Ela está na UTI com a filha Luísa desde o dia 3 de novembro. Fica dividido, né? Mas ela precisa de atenção agora. E eles ficam com a minha mãe. Foi de 36 semanas, ela nasceu com 720 e hoje ela está com 585. Mas agora ela está melhorando, agora ela está perto do que eu vi ela a primeira vez, hoje ela está bem. Como é que é a vibração assim, ó, para ti, cada graminha que ela ganha quando te dizem o resultado do peso diário? A gente já chega aqui, a primeira coisa que pergunta, né, para ver se aumentou, se está no meio, se diminuiu. A gente fica vibrando para que seja mais, né? Tá contando para que chegue os 2 quilos para sair? Todos os dias, né? A gente sabe que ainda vai demorar um pouquinho, mas só dela tá bem, já tá pegando no peito bem, já é um grande avanço. Força, né? Fé e acreditar muito em Deus, que é. E esses médicos maravilhosos que tem aqui, né? Porque só deles, só a força que eles, né, que eles passam pra gente, e confiar muito em Deus é a única coisa que a gente tem que se agarrar. As mães de outros municípios ficam alojadas em um quarto localizado ao lado da UTI e também recebem alimentação oferecida pelo hospital. Na UTI, cada mãe tem uma experiência para contar, mas o desejo de todas é que o filho vá para casa esbanjando saúde. Ingrid, mãe do Pedro Henrique, enfrenta a realidade da UTI desde o dia 5 de setembro e só pegou o seu único filho no colo pela primeira vez quando estava com mais de 1 mês. Com 18 semanas eu já sabia que eu ia ganhar ele prematuro, porque eu vim aqui no bloco e o doutor falou que eu não ia até os 9. Aí com 26 eu cheguei e estava já com 4 dedos de dilatação. Ele nasceu com 26 semanas e 1,40 kg e foi para 800 gramas. A servidora pública municipal Mirela Cremona já está na UTI há mais de 1 mês com o filho Miguel e conta um pouco da vivência no hospital.
antes de acontecer, a gente olha para outras pessoas assim e pensa, eu não ia aguentar isso, eu não teria forças para isso. E aí a gente vê que a gente é muito mais forte do que a gente pensa, assim, porque eles são muito corajosos, eles estão aqui, eles estão passando por várias coisas. O Miguel mesmo teve entubado, né, nos primeiros dias, e sempre com vários procedimentos, várias coisas, então isso acaba dando uma força pra gente, né, porque a gente pensa assim, qualquer coisa que me aconteceu antes disso não era nada, né, com relação a tudo que a gente está passando agora. Então a gente só se dá conta quando acontecem essas coisas, assim, que a gente é muito forte. O convívio com a criança prematura vem sempre acompanhado do medo, das incertezas e de muita emoção. Para amenizar estes momentos, os pais têm a liberdade de visitar os seus bebês durante o dia. Na UTI também é realizado o método Mamãe Canguru, quando o bebê fica em contato pele a pele com o corpo da mãe, interagindo, sentindo o cheiro do leite materno, sendo amamentado de forma correta e ouvindo o batimento cardíaco. O contato direto contribui com o desenvolvimento da criança. A rotina das mães que vivem entrando e saindo do hospital para ajudar os bebês a sobreviverem fora da barriga inclui a comemoração de quando uma criança consegue se recuperar e ir para casa com a família. O pequeno Anthony, que no dia 13 de novembro completou 1 ano de vida, é um prematuro extremo, considerados os que nascem abaixo de 27 semanas. Ele nasceu com 715 gramas e na primeira semana baixou para 640 gramas. Após 3 meses e 10 dias na UTI, chegou o tão esperado dia, o da alta, e Anthony já estava com 2,250 kg. Em casa, recebeu os cuidados dos familiares e seguiu o atendimento com fisioterapeuta e médico no posto Camilo Gomes. Nunca vi uma criança prematura. Era corrido e eu tinha... eu chegava em casa triste, né? Era muito, assim, muito triste. E de ver ele, assim, né? Tu vê uma pessoa doente, tu tem um remédio pra saber que se tu comprar um remédio, tu vai ajudar a pessoa, tudo bem. E aí uma criança que tu tem que esperar amadurecer aquilo ali, né? Porque tu não tem remédio, que não tem, só esperar o tempo. A Luana teve 3 filhos prematuros. O Lorenzo nasceu de 21 semanas, pesando 636 gramas, e é considerado praticamente um milagre pelos médicos, já que é muito difícil, aos olhos da medicina, um bebê com esse tempo gestacional sobreviver. O Lorenzo, ele, a princípio, era uma gestação normal, não sentia nada, não tinha dores, tudo dentro do normal. E aí, então, eu estava trabalhando, eu tinha uma veterinária, estava trabalhando e senti uma cólica. Fui pro consultório médico e o Lorenzo já estava por nascer. Foi questão de meia hora, corri pro bloco, porque ele ia vir nascer de qualquer forma, e ele só tinha 21 semanas. E a gente entrou em desespero, liguei pro meu pai, com a minha mãe, foi toda aquela correria. Aí a gente foi pro hospital, eles me deixaram no bloco, com medicação para tentar segurar a gestação e não teve como. Não consegui fazer nem o programa de corticoide que eles usam para tentar amadurecer o pulmão, né? Aí o Lorenzo veio a nascer no dia seguinte e foi direto para a UTI. Foi um susto para nós, porque eu não sabia o problema que eu tinha. Ficou em torno de 150 dias, mais ou menos, lá. Lá ele fez vários processos de intubação e extubação que eles fazem, né? E entrou em choque. Ela foi diagnosticada com incompetência istmo-cervical, IIC, o que dificulta para que a mulher leve as gestações até o final. Foi diagnosticado incompetência istmo-cervical, que é quando a mulher ela tem um problema fisiológico ou até anatômico que o colo do útero não consegue sustentar o peso do bebê. Aí o útero acaba abrindo numa determinada idade gestacional, no caso das 16 às 20 semanas, a 20ª semana, o colo do útero abre e o nenê vem a nascer, não tem como segurar. Então daí veio o Lorenzo. Nisso o Lorenzo teve esses 150 dias de UTI e a princípio os médicos não me deram
chance nenhuma dele sobreviver, porque foi um dos menores bebês que eles tiveram. 21 semanas era quase inviável, né? Aí eu sempre tive muita fé. Na verdade, eu nem tinha tanta fé, mas acabei adquirindo muita fé. E aí, bom, foi aquele processo, né? Visitas frequentes, de manhã, de tarde e de noite. Não podia pegar. Eu fui pegar ele, a primeira vez que eu fui pegar ele foi quando ele tinha 120 dias, mais ou menos. Foi no dia do meu aniversário que deixaram eu pegar só para eu ter o contato. Isso ele estava entubado, não podia sair nem da área, daquela área, como é que eles chamam, privada ali deles, ele não podia sair. Aí, bom, tá, daí o Lorenzo foi reagindo aos esquemas de antibiótico terapia, conseguiam extubar e depois acabava voltando, fazia várias paradas, mas voltava, e aí foi indo devagarinho, ganhando peso. Foi dentro desses 150 dias. Aí passou, ele saiu da UTI, teve alta no Dia dos Pais e não deu 4 dias em casa, parou, voltou. Ficou mais um mês. Aí foi bem complicado, porque ele já estava com 5 meses, mais ou menos, e, claro, essa volta, aquilo ali prejudicava na cabecinha dele, né? Aí ele voltou, foi entubado, ficou mais um mês, saiu, voltou para casa. Aqui nós tínhamos todo um cuidado especial com ele. A casa era super aquecida, ele era protegido com 3 bolsas de água quente, tinha ar-condicionado em quase todas as peças, as que não tinham eram climatizadores que a gente espalhou, e produto de limpeza não era usado, pano tinha que ser úmido na vassoura para não ter perigo de ter pó. Teve todo um cuidado, assim, ó, por 6 meses, mais ou menos, até chegar o verão. Chegou no verão, desidratação. Teve desidratação, voltou para a UTI. Voltou para a UTI ruim também, de novo. Ficou lá em torno de 2 semanas. Fez o esquema de medicação, voltou para casa. Passou, fez um aninho, voltou para a UTI com bronquiolite. Também ficou 2 semanas, mais ou menos, fazendo exames, enfim, tudo que tinha que fazer. Aí tá, depois, graças a Deus, começou a melhorar. Teve outra internação, quando ele fez 2 anos e meio, teve outra internação, mas aí não foi para UTI. E no decorrer do tempo ele foi melhorando, graças a Deus, ele é uma criança normal. Foi feito várias consultas fora de Bagé, porque nos diziam que o prematuro geralmente ele pode ficar estrábico, pode ter algum problema de visão. Eu digo assim, ó, que as únicas sequelas que o Lorenzo tem é alguma coisa pulmonar, né? E um déficit de atenção só, porque ele está hoje na 1ª série, ele está indo muito bem, tem um pouco de dificuldade em comparação aos outros, mas ele está indo muito bem, sabe? Ele evolui muito bem, ele é muito inteligente, ele é muito ativo, tem a saúde que eu digo, graças a Deus, não tem nada de problema. Nem o respiratório hoje é significativo para ele. A segunda filha, a Alice, nasceu de 29 semanas, com bem menos complicações e também ficou menos tempo na UTI, já que tinha mais tempo gestacional e mais peso. Ela nasceu com 1,940 kg. Passou o tempo e eu acabei engravidando. Engravidei da Alice. Aí, da Alice, eu já sabia do meu diagnóstico. Tinha incompetência e eu entrei em desespero. E agora? Como é que eu seguro? Aí, o meu médico, ele disse que o que poderia ser feito era uma sutura no colo do útero, que é a chamada cerclagem, que eles fazem na 12ª semana de gestação. Fiz a cerclagem. Fiquei internada quase todo janeiro, quase todo fevereiro, com aquele perigo do aborto espontâneo. E mesmo cerclado. Aí ele fez a cerclagem e ainda disse, ó, depois tu vai ter que ficar repouso total, sem levantar peso, de preferência só ir no banheiro para fazer as necessidades e tomar banho, não pode fazer nada de atividade, nem caminhar, tu poderia caminhar, né? Bom, então tá, e agora? Vou ter que me virar, né? Tem o Lorenzo. Mas graças a Deus consegui manter o repouso, as consultas diárias, a cerclagem correu tudo certo. E a Alice veio a nascer com 29 semanas. Também foi uma luta, porque a Alice veio a nascer e no Dia dos Namorados, até dia 12 de junho. E ela
o que aconteceu? Na hora do parto, ela aspirou o líquido da placenta e foi para a UTI pelo baixo peso, função da prematuridade, mas também foi pelo choque, que ela entrou em choque no momento do parto. Fazer outro esquema de antibiótico, porque ela teve uma infecção neonatal, e aí ficou 1 mês, que foi quando eu me encontrei quase contigo ali. E aí ela ficou lá, mas não foi tão grave quanto o Lorenzo. Porém, a Alice hoje, ela é a que mais tem problema de saúde. Ela tem asma, e uma asma bem complicada, sabe? Mas em termos de prematuridade também evoluiu super bem, graças a Deus. Teve um problema na questão locomotora, de ser mais atrasada para sentar, para engatinhar, para caminhar, tudo foi mais lento. Mas graças a Deus hoje ela está super bem. Então ela também saiu bem dessa. A terceira filha, a Sofia, nasceu de 35 semanas, com 2 quilos, e ficou 1 semana na UTI devido a uma infecção neonatal. Janeiro do ano passado eu descobri que eu estava grávida de novo. Meu Deus, mais outra prematura, será, né? Pensei, né? Fiquei deitada, dando conta dos dois. Alice pequenininha, de 2 anos, não podia levantar peso. O Lorenzo, sabe, foi bem difícil. Só que fiz a cerclagem na 13ª semana. Fiquei internada 2 dias só. Fiz o pré-natal normal, como deveria fazer. Fiquei deitada o que eu conseguia, porque não tinha como, tinha pequena, né? E ali a Sofia veio a nascer com 35 semanas, que foi até onde eu consegui aguentar. A Sofia, graças a Deus, ficou só 1 semana na UTI. Só ficou porque teve uma infecção neonatal também, que eles chamam. Aí fez o esquema de antibiótico, já respondeu em questão de 48 horas. Aí perdeu um pouco de peso. Aí, para eles não largarem com baixo peso, deram alta para ela 1 semana depois de ter nascido. Dos 3 filhos, o pequeno foi o que mais demandou tempo na UTI. Cuidado e preocupação pelo peso e idade gestacional de nascimento. Luana relembra um dos momentos mais difíceis vividos na UTI neonatal, quando o Lorenzo lutava pela vida. E teve algum momento, assim, principalmente com o Lorenzo, né, que foi o mais difícil deles, que tu perdeu o chão, assim, que tu pensou, não vai dar, a gente não vai conseguir ficar com ele, a gente vai perder? Teve. Na verdade, assim, ó, quando o Lorenzo veio a nascer, 2 médicas chegaram para mim e disseram, não tem chance. Ele nem tinha nascido ainda, eu estava no bloco e eu estava com medicação e elas disseram, não tem chance, Luana é inviável, 21 semanas é um feto, então a gente não vai te dar certeza de nada. Só tu tem que ser muito forte, porque tu vai ter que fazer um parto normal para tentar fazer com que ele possa criar o surfactante, que é aquilo que ajuda eles a respirar, né? E é isso aí, só que tu já sabe, o teu filho não vai nascer bem, a gente não sabe o tempo que ele vai durar. E nisso foi uma correria muito grande, porque assim, ó, estavam naquele impasse. Fica em Bagé ou vai para Porto Alegre? Porque até então ninguém sabia o estado que era a nossa UTI. O meu pai sempre foi muito presente, né, nas minhas gestações, e a minha mãe também. Então ele disse assim, não, a nossa UTI é uma das melhores que tem na cidade. É uma das mais bem equipadas do Rio Grande do Sul. Da cidade não, do Rio Grande do Sul. E os nossos médicos, todos eu conheço e todos são maravilhosos. Então, eu acredito que não dê pra gente sair de madrugada, te levar num helicóptero e fazer coisa do bebê nascer no próprio helicóptero, né? No próprio deslocamento. Aí, o que eles fizeram? No momento que eu estava no bloco, eles prepararam já a área restrita, porque como era um bebê muito prematuro extremo, eles prepararam todo o leito e nisso tinha uma, como é que eu vou te dizer, uma equipe muito grande de enfermeiros, técnicos e médicos esperando o Lorenzo. Na saída do bloco, tinha uma fileira, eu não vi, só o que me contam, né? Que tinha uma fileira de técnicos e enfermeiros já esperando, fazendo um corredor, para não ter perigo de trancarem a passagem, porque tinha que ser muito rápido. Aí correram para a UTI, ali já mudaram para o leito, que seria, né? Que ele estava na maca, aquela de transporte. E ali ficou. Aí só o que me disseram assim, ó, depois que ele nasceu sem respirar, tá? Mas ele tá dentro da UTI, onde a gente vai ver qual é a resposta dele.
48 horas depois é o que a gente vai ter que dizer o que vai acontecer, ou não. Porque eu me lembro muito do que eles diziam diariamente para mim. É um dia após o outro, é um dia após o outro. A única coisa que eu ouvia. Eles não me davam esperanças, porque realmente nem tinha como ter tantas esperanças, mas ao mesmo tempo eu estava firme e forte. Agora, o momento que eu mais fiquei chateada foi assim, ó, que o meu pai, ele acordava, antes dele ir atender ou ir para a prefeitura, que no momento que ele estava na prefeitura, e às 7h30 da manhã ele ia lá para ver o Lorenzo. Ele foi e saiu chorando e não viu que eu estava na porta. E eu, alguma coisa aconteceu. Mas ele não me falava o que tinha acontecido. Nesse momento saiu a doutora Cledinara e me abraçou. Eu entrei em desespero. Alguma coisa aconteceu com meu filho, né? Alguma coisa aconteceu, ou ele tá mal, ou ele veio a óbito, eu não sei nada, não me deixavam entrar. Aquele momento foi o único momento que me caiu o chão. Aí a doutora veio, me abraçou e só me disse assim, eu precisava te dar esse abraço. E eu, para aí, doutora, o que tá acontecendo? Não, eu precisava te dar esse abraço porque eu não conheço até hoje uma pessoa que tenha sido tão forte quanto tu. E o teu filho acabou de ter uma parada e voltou. E eu... só fiz assim, mesmo sabendo que era delicada a situação, que ele tinha voltado pro tubo e que tinha mais um processo pela frente, mas quando ela me disse que ele estava vivo, do estado que estava, eu, meu Deus, graças a Deus. Foi o momento que eu, o único momento que eu deixei a peteca cair, como diz o ditado. Mas depois disso eu me mantive ali forte. Uma mãe que está passando pela experiência de ver o filho dentro de uma incubadora não precisa de palpites e julgamentos. Precisa de apoio e do entendimento de que aquela criança requer cuidados especiais. O que é importante para quem está amparando, para quem está dando apoio para uma mãe que está com um filho prematuro? Porque tem muito aquela curiosidade, as pessoas querem ver um bebê, querem conhecer, querem saber como é, que rosto tem. E quando o teu filho nasce e vai para UTI, não tem isso, né? Porque tu não tem foto para mostrar, não dá para visitar, as visitas são muito restritas, são 2 pessoas por dia, além de pai e mãe. E o que tu diria para quem está acompanhando, assim, né, para tentar acalmar essa mãe e esse pai que estão passando por isso? Eu acredito que a família é o principal apoio. Eu sempre tive o apoio dos meus pais, que foram maravilhosos comigo. Eu tive o apoio do Robson, que foi um pai incansável, Ele tinha que dar conta do Lorenzo mesmo, junto comigo, e agora da Alice e do Lorenzo. E eu acho que essa curiosidade que existe, eu acho que a gente tem que podar de saída, Eu sempre fui muito chata para isso. Sempre fui muito polêmica. Eu quero visitar. Não tem visita, na UTI só quem pode ir são os avós, e deu. Não tinha essa coisa de, posso ir lá ver? Não pode ver. Quando vieram, deram alta e vieram para casa, os 3 eu fiz a mesma coisa. Não tem visita, não quero visita, porque o que acontece? A gente sabe como a gente cuida dos nossos filhos, e tem risco. Aí entra uma pessoa que quer visitar, sem maldade às vezes, mas está numa gripe, num resfriado. O bebê, ele tem imunidade baixa. Imagina um prematuro que passou um monte de coisa dentro de uma UTI. Eu podava tudo. E funcionou para os 3. Quando o bebê que passou pela UTI neonatal, enfim, pode ir para casa, fica na família o sentimento de gratidão pelos cuidados da equipe e a certeza de que aquele local precisa da ajuda da comunidade para manter um atendimento de excelência aos que têm pressa em vir ao mundo. O Lorenzo, até completar 1 ano, eu visitei a UTI 1 vez por mês. Quando ele completava mês, eu levava ele para elas verem. E eu fiz uma promessa que eu levaria por 1 ano sapatinhos, que eles usavam, aqueles sapatinhos de lã, toucas e as fraldas RN, que a UTI está sempre precisando, né? Então eu levava todos os meses, todo dia 10 de cada mês eu levava a minha promessa e levava ele para elas verem, baterem foto, aquela coisa toda, e ele ter o convívio com elas. E eu fiz várias amizades lá dentro. Quando as crianças prematuras dão alta, elas precisam de cuidados especiais. Em Bagé, o governo municipal, com o apoio do Estado e da Santa Casa de Caridade, realiza o programa Amigos do Bebê, para atender as crianças que nascem prematuras e com até 2 quilos. As atividades ocorrem na Unidade Básica de Saúde Camilo Gomes. Em homenagem ao Novembro Roxo, o local está todo enfeitado e com imagens das crianças que são atendidas no local.
Esse serviço que são de egressos da Santa Casa, de prematuros egressos da Santa Casa, eles ficam aqui em atendimento até 2 anos de idade. Eles saem do hospital já com consultas agendadas e ficam no posto até 2 anos, tá? Com uma equipe multidisciplinar, com nutricionista, assistente social, enfermeiro, psicomotricista e médico pediatra. E sempre no dia da consulta ela roda por todos os profissionais para ficar mais fácil para aquela mãe, né, do que está vindo uma vez para um profissional, depois para outro. Então a gente deixa tudo geralmente sempre no mesmo dia, até ajustando as consultas com o dia das vacinas, que aí a mãe já sai e faz tudo naquele dia. O Novembro é roxo porque destaca e homenageia quem já nasce lutando pela vida, quem já nasce dando exemplo de superação, mas também tem essa cor para chamar a atenção para a importância do pré-natal, do atendimento humanizado no sistema de saúde brasileiro, dos cuidados da mãe para consigo mesma durante a gestação e do quanto a idade da mulher pode requerer mais cuidado durante a gravidez. Muitos nascimentos prematuros ainda não têm causa definida, mas tantos outros poderiam ser evitados com mais precaução e atenção. Essa matéria foi feita com a intenção de alertar, contar lindas histórias, incentivar, acalentar, oferecer consolo e muito sentimento real foi colocado em cada palavra, cada imagem, cada busca de fonte para as entrevistas, já que 2 jornalistas, mães de apressadinhos, são as responsáveis pela reportagem especial. Melissa nasceu de 34 semanas e viveu os primeiros 12 dias na UTI neonatal. Hoje ela tem 2 anos e 4 meses de muita sapequice. Mateus nasceu nas 26 semanas de gestação e foram 119 dias no hospital lutando pela vida. E hoje, com 1 ano e 1 mês, ele cresce cheio de saúde para logo contar a própria história.